Olá pessoal, bem-vindos a mais uma videoaula do portal 3dvs.com.br. Estamos aqui para dar início então ao nosso curso de NX Manufacturing 5 Axis, tá? Então é o nosso curso de programação CAM do quinto eixo. Bom, nós vamos começar então com esse treinamento vendo a primeira estratégia, que na realidade é uma estratégia que pode ser utilizado tanto para 3 eixos, para 4º eixo, quanto para 5º eixo também. Mas ela não é apresentada num módulo de 3 eixos, de 3 ou 4º eixo, justamente pela complexidade dessa estratégia. Tá? Eu estou falando aí da estratégia Sequential Mill. Tá? A Sequential Mill, pessoal, é uma estratégia extremamente interessante, né? um recurso muito bom que o NX tem, porém ela não é simples de ser desenvolvida. Então, antes da gente começar a trabalhar com ela, eu vou para uma parte teórica que vocês precisam conhecer. Tá? Eu não quero fazer aulas longas. Se eu tiver uma aula de 3, 4 minutos, ela vai ser feita só com 3 ou 4 minutos, mas para quem já conhece a estratégia Sequential Mill, sabe do que eu estou falando. Para quem não conhece, vai entender. Ela é, até a gente pegar o ritmo com ela, ela é bem complexa, bem chatinha de trabalhar. Tá? Mas depois que você entende o funcionamento dela, como é que como é que se usa, né, essa estratégia, vocês vão ver que é bem simples e vai ter muito uso para vocês. Tá? Bom, o que é a Sequential Mill? Ela é muito utilizada para usinar faces em sequência. Tá? Por exemplo, eu tenho aqui essas paredes, ela é um tipo de estratégia de usinagem de parede. Tá? Então, eu tenho essas duas paredes aqui, eu quero usinar isso aqui. Lógico que em determinados casos, pessoal, a gente tem outros recursos bem interessantes para trabalhar. Tá? Mas eu vou começar com um modelo bem simples e ao passar das aulas aí a gente vai vendo coisas mais complexas. Tá? Isso aqui com certeza não usaria uma Sequential Mill, né? É uma estratégia extremamente simples, então não teria por que eu estar utilizando uma Sequential Mill aqui. Tá? Até uma estratégia de 2,5 eixo aí já funcionaria. Tá? Mas para a gente mostrar e conhecer aqui o funcionamento dela, estou usando esse recurso aqui, esse modelo, aliás. Bom, com esse tipo de estratégia, é possível usinar superfícies que obedecem uma série de controles sobre o tool axis. Tá? E esses controles podem ser em 3, 4 ou 5 eixos. Então, é por isso que se utiliza o Sequential Mill, porque ela é um tipo de estratégia que a gente pode controlar o tool axis dela. A qualquer momento, eu posso fazer uma face com um tool axis, um eixo de ferramenta, né? E depois, na próxima face, né, eu poder utilizar um outro tool axis, para daí então fazer uso do 4º e 5º eixo da máquina. Tá? Então, isso é que torna essa estratégia extremamente bacana, né, e muito usual. Eu tenho aqui, até no próprio help do NX, ó, pessoal, eu peguei para a gente ver essas imagens aqui, que é importante que vocês entendam isso. Tá? Percebam que a gente tem aqui um modelo, tá? Um modelo como se fosse um modelo em chapa, ó. E aí ele vai fazendo a inclinação da ferramenta. Ó. Então, aqui ele tem um grau negativo, ó. Não é uma parede de 90 graus, é um grau para dentro da peça, ó. Então um grau negativo, e aqui ela volta a ser uma parede de 90 graus. Então percebam que aqui nós não teríamos uma outra solução se não utilizar o Sequential Mill, justamente por essa questão do ângulo negativo aqui. Ó. Tá? Então, ele sai de uma parede em ângulo negativo e volta a ficar uma parede de 90 graus. Então, olha a complexidade dessa peça aqui, né? Para usinagem, né? Lógico que a peça é simples, mas a complexidade para usinar isso aqui. E o Sequential Mill nos permite utilizar, né, usinar essa peça de forma muito simples. Então, eu tenho aqui movimentos de 3 eixos, que é o que ele está me mostrando, movimento de 5 eixos, né, que a gente tem aqui, e logicamente, se fosse uma peça que tivesse movimento de 4º eixo, ele também faria. Tá? Bom, o que eu preciso saber para trabalhar com o Sequential Mill? Aqui é outra imagem que é muito importante. Tá? O Sequential Mill ele pede 3 superfícies ou 3 objetos para você quando ele vai gerar as estratégias. Tá? Ele pede uma part surface. A part surface é uma superfície em que a gente utiliza para definir os pontos de contato com a ponta da ferramenta.
certo? Então, essa parte surface é onde a ponta da ferramenta, seja ela uma ferramenta de topo esférico ou topo reto, é onde a ponta da ferramenta vai tocar, certo? Essa é a parte surface. Gravem bem isso, tá? Parte surface é a face que eu seleciono para ter contato com a ponta da ferramenta, certo? Beleza. Depois nós temos a drive surface. O que é a drive surface? É uma superfície ou uma face que nós selecionamos para definir os pontos de contato com o lado da ferramenta. Ok? Então, a drive surface é a parede a qual eu vou usinar com esta ferramenta. Então, ela vai ter contato com a lateral da ferramenta, certo? Então, aqui está, ó, drive surface é a parede, ok? Então, ela vai ter contato aqui com a lateral da ferramenta. Nós temos ainda um terceiro objeto, né, para ser selecionado, um terceiro parâmetro para definir. Esse parâmetro ou esse objeto é a check surface. O que vem a ser a check surface? É uma superfície de checagem, tá? Então, ela define onde a ferramenta começa e para. A ferramenta ela vai estar sempre localizada tangente à parte e à drive surface. E ela para na check surface, ou além dela. Confuso, né? Mas é o seguinte, ó, essa check surface ela vai servir para indicar ao NX a estratégia sequential milling, tá? Onde ela pode começar ou onde ela vai parar de usinar. Por exemplo, se a minha estratégia começa daqui para lá, ó, nesse sentido, então a check surface de início é essa aqui. E a check surface de fim dessa estratégia vai ser essa aqui, ó, tá? E aí, dentro dessa seleção da check surface, tanto no início quanto no fim, eu posso dizer para o NX que ela vai começar antes dessa check surface ou depois. Por isso que a gente fala que ela para na check surface ou além dela, certo? Então, esses três parâmetros aqui é importante que vocês gravem bem. Part surface é o contato com a ponta da ferramenta. Drive surface tem contato com a lateral da ferramenta. E a check surface é o que vai permitir você definir se ela começa ou para a estratégia, né, a usinagem, o caminho de ferramenta, antes ou além da check surface. Tá? Isso aqui a gente define através das opções que nós temos de seleção. Ok? Vamos voltar aqui então para o NX e eu vou mostrar para vocês agora, vou abrir esse recurso de 5 eixos, de 3, 4 ou 5 eixos, que é o Sequential Milling. Primeira coisa que vocês precisam definir, eu vou estar mandando esse arquivo aqui para vocês, é um arquivo bem simples, mas eu vou enviar para que a gente tenha o mesmo arquivo para ir treinando, tá? Para vocês irem treinando e não ter nenhum erro. Mas esse arquivo aqui, ele está com o zeramento, né, o setup aqui na face central dessa peça. E isso é muito importante eu saber o posicionamento do meu zeramento, tá? E, obviamente, também da minha WCS. Se eu for aqui em Format WCS, eu vou exibir ela aqui, ó. Pronto, está ali ela, tá? Bom, então vamos lá. Eu já defini aqui a minha workpiece, é a minha peça, e o blank é um bloco normal, um autobloco, tá? Então, já está definido. E a MCS, como vocês podem ver, já está definida ali também, certo? Então, está tudo definido aqui. Deixa eu esconder isso aqui, que não precisa. Então, vamos lá. Eu vou dar um Create Operation, mas antes disso, pessoal, vale fazer um comentário aqui. Não que seja obrigado, mas se você não tiver uma ferramenta criada, quando você criar a ferramenta aqui no tipo, você escolha Mill Multi-Axis, e aqui no Operation Subtype, vamos escolher aqui o Sequential Mill. Quando você faz essas configurações, se você não tem uma ferramenta aqui, se você deixar None, quando der um OK, ele mostra essa opção aqui, pedindo para que você selecione uma ferramenta. Tá? Então, obrigatoriamente, você tem que selecionar uma ferramenta. Ele não permite, aliás, permite lá dentro da estratégia você modificar a ferramenta, mas ele, quando vai entrar na estratégia, ele pede para que você já entre com ela selecionada. Tá? Então, eu vou dar um back aqui, vou criar de novo, só que eu vou selecionar que eu já tenho essa ferramenta, que eu defini ela como sendo uma de topo reta,
na posição 10 do magazine, uma fresa de topo reto de 10 milímetros, tá bom? Vou dar um OK, e aí abre aqui a janela do Sequential Mill. Percebam que é uma janela bem diferente dessas que a gente está acostumado a trabalhar, tá? Não é algo bem simples, mas a partir do momento que vocês começarem a utilizar essa janela, vocês vão ver que é bem simples de configurar ela. A estratégia em si não é fácil. Tenham em mente isso, tá? Para quem nunca usou aqui o Sequential Mill, tenha em mente que a gente vai criar a estratégia manualmente. Você vai fazer com que ela funcione de forma manual. E aí, o final dela, o recurso final, toda a junção desses passos que a gente vai fazer, vai trazer a você uma estratégia de boa qualidade, tá? Então, aqui, ó, eu vou falar para vocês de alguns parâmetros globais aqui, tá? Até para a aula não ficar muito extensa. Como eu disse, eu quero fazer algumas aulas aqui que não fiquem extensas para que vocês entendam bem esse assunto aí. O que eu vou explicar agora nesse momento? Esses parâmetros aqui, ó, globais, tá? O que são esses parâmetros? São coisas bem simples, ó. Default Tolerance, Surfacing Tool, Out Tool. Isso aqui a gente define em todas as estratégias que a gente vai fazer lá no estoque, né? A gente define essa precisão aqui. Se for para um acabamento, né, for um acabamento preciso, utiliza aqui 1/100, tá? E no Tool Axis Degree, que é o grau, 0.1 está ótimo. Global Stock, obviamente, se for um acabamento, vai estar em 0, que é a Drive Surface. O que é mesmo a Drive Surface e a Part Surface? Vocês lembram? Então, vamos só recapitular. Drive Surface é a superfície pela qual o contato da ferramenta vai ser com a lateral, né? Então, seriam as paredes. E a Part Surface, o contato da ferramenta é na ponta, certo? Então, é o fundo aqui. Então, eu estou dizendo para ele que o Global Stock, que o estoque não vai ter estoque nem na Drive e nem na Part Surface. O mínimo clearance seria um plano de segurança mínimo, mas como a gente já tem esse plano de segurança definido na MCS, não preciso me preocupar com isso aqui. Path Generation e Multi-Axis Output, né? Saída e gerar o toolpath, certo? Depois nós temos aqui os botões Avoidance Geometry, Display Options, Machine Control, Default Feeds Rates e Default Corner Control, além do End Operation, que finaliza o Sequential Mill. Então, muitos desses botões aqui, só por pronunciá-los, vocês já os conhecem, tá? E a gente vai dar sequência, vamos ver esses botões aí na próxima aula. Certo, pessoal? Tenham paciência, calma, que essa estratégia ela é bem complexa, ela é muito interessante. Tenho certeza que para quem tem peças complexas aí com muitos graus negativos, essa estratégia vai ser muito interessante. Logicamente, você vai precisar de uma máquina de quarto e quinto eixo, mas se você dispõe dessa máquina, o Sequential Mill vai quebrar muitas situações para você aí, tá? Vai ser muito interessante para você, tá bom? Mas a gente tem que ver com calma isso aí. Ok, pessoal? Então é isso. Um grande abraço e até a próxima.